A paz do Senhor. Você sabe refletir sobre a principal missão da Igreja de Cristo na Terra? Você sabe aprofundar o entendimento sobre a adoração a Deus e a edificação mútua com atos contínuos? Você sabe pensar a comunhão fraternal e a atuação social como a marca de uma igreja cristã genuína? Se você quer saber, fique conosco até o final desta aula. Estamos estudando a lição 5 da classe de adultos do primeiro trimestre de 2024 e o tema da lição é a missão da Igreja de Cristo. O texto áureo: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos 2, 42. A verdade prática: como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra nos evangelhos. Quem escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 14 ao 20, e Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. Introdução da lição. Nesta lição, vamos estudar a missão da Igreja de Cristo. Veremos que a Igreja é chamada para proclamar a poderosa mensagem da cruz. Assim, ela cumpre a sua vocação de eleita quando participa da grande comissão deixada pelo seu fundador, Jesus Cristo. Mateus 28, 19. Como consequência dessa realidade, veremos que a igreja é uma comunidade adoradora de comunhão e, finalmente, é uma comunidade que exerce um grande papel no presente século. Portanto, a Igreja de Cristo exerce uma grande missão neste mundo. Essa introdução destaca a importância da Igreja em proclamar a poderosa mensagem da cruz. Alguns pontos principais incluem o cumprimento da grande comissão. A Igreja é chamada para cumprir a sua vocação de eleita ao participar da grande comissão deixada por Jesus Cristo, conforme registrado em Mateus 28, 19. Isso implica em levar a mensagem do Evangelho a todas as nações. O segundo ponto a ser observado nessa introdução é comunidade adoradora de comunhão. A igreja é descrita como uma comunidade adoradora, onde os fiéis se reúnem para adorar a Deus, e uma comunidade de comunhão, onde os membros compartilham suas vidas e experiências espirituais. O terceiro ponto a ser observado é o papel significativo do presente século. Além de sua missão espiritual, a igreja também desempenha um papel importante no presente século, influenciando a sociedade e promovendo valores e princípios éticos baseados na mensagem de Cristo. A palavra-chave: grande comissão. Primeiro ponto: pregação e instrução. Subtópico 1: proclamando as boas novas. A igreja foi fundada por Cristo, Mateus 16, 18, como uma instituição para abençoar o mundo. Essa missão é exercida por meio de pregação do Evangelho. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1, 21. Após ressuscitado, o Senhor Jesus comissionou os discípulos a pregar o Evangelho. Referindo-se a essa missão, Marcos usa o verbo grego kerissó, traduzido como pregar, proclamar. O sentido é de um arauto que proclama algo. Esse verbo ocorre 61 vezes no Novo Testamento. É o termo usado para mostrar João o Batista pregando no deserto na Judéia e Jesus Cristo quando começou a pregar. Nesse subtópico,
O foco está na importância da pregação e instrução na missão da igreja. Alguns pontos principais são observados aqui nesse subtópico. O primeiro ponto a ser observado é proclamação das boas novas. A missão da igreja fundada por Cristo é exercida principalmente através da pregação do Evangelho. Essa é considerada a loucura da pregação, conforme mencionado em 1 Coríntios 1:21. Jesus comissionou os seus discípulos a pregarem o Evangelho após sua ressurreição, conforme registrado em Marcos 16, 14 e 20. O verbo grego usado aqui para pregar é kerisó, que transmite a ideia de um arauto que proclama algo. Esse termo é usado para descrever João Batista pregando no deserto na Judéia e Jesus Cristo quando começou a pregar. O segundo ponto a ser observado é missão de salvação. A pregação do Evangelho é vista como o meio pelo qual Deus escolheu salvar os crentes. É através da proclamação da mensagem de Cristo que as pessoas têm oportunidade de responder ao chamado do Evangelho a serem reconciliadas com Deus. O terceiro ponto a ser observado nesse subtópico é continuidade da missão. A missão de proclamar as boas novas não foi apenas uma responsabilidade dos discípulos nos tempos bíblicos, mas é uma responsabilidade contínua para a igreja ao longo dos séculos. A igreja é chamada a continuar proclamando o Evangelho segundo o exemplo de Jesus e dos primeiros discípulos. Subtópico 2. O objetivo da pregação. Outro termo usado com muita frequência no Novo Testamento para se referir à grande comissão da igreja é evangelizou. Esse verbo ocorre 54 vezes no Novo Testamento. E o seu sentido é o de trazer as boas novas. Pregar as boas novas. Nesse aspecto, o objetivo das boas novas não se refere a alguma coisa, mas a alguém, a uma pessoa. Nesse sentido, os cristãos primitivos não cessam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Atos 5:42. Pregar Jesus Cristo não é pregar uma coisa ou uma mensagem subjetiva, mas proclamar ao mundo caído que ele está vivo e pronto para salvar. Pregar a mensagem da cruz é anunciar o Evangelho do Reino de Deus, revelado em Cristo. Atos 8:12. Nesse subtópico, a ênfase está no objetivo da pregação e na natureza das boas novas, proclamadas pela igreja. Alguns pontos são observados. O primeiro ponto aqui a ser observado é euangelizon, o verbo da boa nova. O termo euangelizon, usado frequentemente no Novo Testamento para se referir à grande comissão da igreja, significa trazer as boas novas ou pregar as boas novas. Esse verbo destaca a centralidade da mensagem do Evangelho na missão da igreja, enfatizando a importância de compartilhar as boas novas, notícias de salvação. O segundo ponto a ser observado é o objetivo das boas novas, Jesus Cristo. O objetivo das boas novas não se refere a alguma coisa, mas sim a alguém, a uma pessoa, Jesus Cristo. Os primeiros cristãos anunciavam a Jesus Cristo conforme registrado em Atos 5:42. Pregar a Jesus Cristo não é simplesmente transmitir uma mensagem subjetiva, mas proclamar ao mundo que ele está vivo e pronto para salvar. A mensagem da cruz é o centro dessa proclamação, anunciando o Evangelho do Reino de Deus revelado em Cristo.
E o terceiro ponto a ser observado aqui nesse subtópico 2 é a mensagem de esperança e redenção. A pregação da mensagem da cruz não é apenas uma comunicação de fatos históricos, mas é uma mensagem de esperança e de redenção para o mundo caído. Ela proclama a realidade da salvação disponível em Cristo e convida as pessoas a responderem ao chamado do Evangelho, aceitando o sacrifício de Cristo como o único meio de reconciliação com Deus. Subtópico 3 do primeiro ponto é discipulando o convertido. Pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão ao lado de fora da igreja, enquanto que discipular é instruir os que estão de lado de dentro. O verbo discipular do grego mateo ocorre somente 4 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo discípulo matetes ocorre 261 vezes. O sentido é o de alguém instruído ou treinado em alguma coisa. É o termo usado em Mateus 28:19 para designar a grande comissão. Ide, ensinai todas as nações. Na verdade, Jesus estava dizendo: ide e discipulai. A igreja não é formada apenas por crentes. A igreja é formada por discípulos. Alguém pode estar na igreja local sem, contudo, ser um discípulo. Este é alguém que é capaz de reproduzir e passar para outrem o que aprendeu e vive por meio de Cristo Jesus. Nesse subtópico, destaca-se a importância do discipulado na vida da igreja. Além de simples pregação ou a proclamação do Evangelho, alguns pontos principais são observados aqui nesse subtópico. O primeiro ponto que é observado aqui é a diferença entre pregar e discipular. Enquanto pregar é proclamar, envolve levar a palavra de Deus aos que estão fora da igreja, discipular é instruir e treinar aqueles que já estão dentro. Pregar tem o propósito de alcançar novas pessoas com a mensagem do Evangelho, enquanto discipular visa fortalecer e equipar os crentes para viverem uma vida cristã plena e frutífera. O segundo ponto que é observado aqui nesse subtópico é o verbo discipular e a sua importância. O verbo discipular, derivado do grego mateteu, ocorre apenas 4 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo discípulo, no grego matetes, é mencionado 261 vezes. Isso salta a ênfase dada pelos escritores do Novo Testamento. A ideia de ser um discípulo de Cristo, o termo é usado em Mateus 28:19, onde Jesus comissiona seus discípulos a ensinarem todas as nações, indicando que a grande comissão envolve não apenas alcançar pessoas, mas também inclui e treiná-las no caminho de Cristo. O terceiro ponto que é observado é a identidade da igreja como discípulo. A igreja não é composta apenas por crentes, mas por discípulos, aqueles que são capazes de reproduzir e passar adiante o que aprenderam e viveram por meio de Jesus Cristo. Ser um discípulo vai além de frequentar a igreja, envolve um compromisso ativo de seguir e imitar a Cristo, bem como de ensinar e fazer discípulos. O discipulado é essencial para o crescimento saudável e a multiplicação da comunidade cristã. Ponto 2. A adoração e edificação. Subtópico 1. Uma comunidade adoradora.
No contexto bíblico, a adoração significa dar a glória que é devida somente a Deus. É tirar a atenção de nós mesmos para centrarmos unicamente no Senhor. A adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus. Não é algo que se faz apenas no momento do culto público ou privativamente. Tem a ver com a nossa maneira de ser, agir e viver. É viver a vida para Deus. Esse é o sentido do termo grego latreia, traduzido como adorar. O apóstolo Paulo roga à igreja que apresente a Deus o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. A palavra culto nesse texto traduz o termo grego latreia. O sentido é o de um serviço prestado a Deus de forma consciente e integral. É viver totalmente para o Senhor. Nesse subtópico 1 é destacada a importância da adoração na vida da comunidade cristã, além de sua relação com a edificação espiritual dos crentes. Alguns pontos principais são observados. O primeiro ponto que é observado aqui é a comunidade adoradora. A adoração no contexto bíblico envolve dar a glória que é devida somente a Deus e centrar a atenção exclusivamente nele. Não se limita apenas ao momento do culto público, mas é uma atitude de vida que envolve nossa maneira de ser, agir e viver. A palavra grega latreia, traduzida como adorar, está relacionada com o servir a Deus de forma íntegra e consciente, vivendo completamente para Ele. Paulo exorta os crentes a apresentarem seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o que ele chama de culto racional em Romanos 12:1. O segundo ponto que é observado é a vida de adoração. A adoração não se restringe a atividades específicas, mas permeia todas as áreas da vida do crente. É uma resposta ao amor e à graça de Deus expressa em louvor, gratidão e serviço. Viver uma vida de adoração implica em colocar Deus no centro de nossas prioridades e tomar decisões que o glorifiquem em todas as circunstâncias. E o terceiro ponto aqui observado aqui nesse subtópico aqui é a edificação espiritual. A adoração não apenas glorifica a Deus, mas também fortalece e edifica a comunidade de crentes. Quando os crentes se reúnem para adorar juntos, são encorajados, fortalecidos e equipados espiritualmente para enfrentar os desafios da vida cristã. A adoração corporativa fortalece os laços de comunhão entre os membros da igreja e os capacita a viverem vidas piedosas e comprometidas com Deus. Subtópico 2, uma comunidade edificadora. A igreja é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. A palavra grega oikodome, traduzida como edificar, é usada no sentido literal de construir um edifício e metaforicamente no sentido de crescimento espiritual. No primeiro sentido, é usada por Jesus em referência à casa edificada sobre a rocha, Mateus 7:24. E o segundo sentido em Efésios 4:12. Nessa última referência, o apóstolo Paulo diz que Deus propôs na igreja os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres para a edificação do corpo de Cristo. Este, por exemplo, é o objetivo dos dons espirituais, trazer edificação à igreja. 1 Coríntios 14:3. Assim, quem fala em línguas em público, sem interpretação, edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios 14:4. Contudo, não edifica a igreja que não entendeu o que foi dito. 1 Coríntios 14:5.
Dessa forma, o apóstolo Paulo exorta os crentes a buscarem a edificar uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5:11. Nesse subtópico ressalta a importância da edificação espiritual na igreja da comunidade cristã, além das funções proclamadora e adoradora da igreja. Alguns pontos principais são observados. O primeiro ponto que é observado aqui é a comunidade edificadora. Assim como a igreja é chamada para proclamar e adorar, também é chamada para edificar. A palavra grega oikodomé, traduzida como edificar, tem tanto um sentido literal de construir um edifício, quanto um sentido metafórico de crescimento espiritual. Jesus usa esse termo em Mateus 7:24 para referir à casa edificada sobre a rocha, e o apóstolo Paulo o utiliza em Efésios 4:12 para descrever o papel dos líderes da igreja da edificação do corpo de Cristo. O objetivo dos dons espirituais na edificação da igreja, esse é o segundo ponto a ser observado aqui nesse subtópico. Os dons espirituais são dados por Deus com o propósito de trazer edificação à igreja. Em 1 Coríntios 14:3, Paulo menciona que os dons espirituais, como falar em línguas, devem ser usados para edificar a comunidade. No entanto, ele também adverte que o uso inadequado desses dons pode resultar em edificação apenas pessoal, sem benefício para a igreja como um todo. O segundo ponto aqui a ser observado é a responsabilidade mútua na edificação. A edificação espiritual não é apenas a responsabilidade dos líderes da igreja, mas de todos os membros. Paulo exorta os crentes a buscar edificar uns aos outros, encorajando, ensinando e fortalecendo-se mutuamente na fé. Essa responsabilidade mútua na edificação promove a unidade e o crescimento saudável na comunidade cristã. Ponto 3 da lição: comunhão e socialização. Subtópico 1: a fé na esfera fraternal. Um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão. Atos 2:42. A palavra grega aqui, koinonia, traduzida aqui como comunhão, ocorre 19 vezes no Novo Testamento e o seu sentido é literalmente de parceria, participação e comunhão espiritual. Se somos cristãos e andamos na luz do Evangelho, devemos viver em comunhão. 1 João 1:7. Onde não há comunhão entre os crentes, também não há uma igreja sólida e edificada. Não há, portanto, igreja onde seus membros vivem isolados e não mantêm comunhão uns com os outros. E nesse subtópico destaca a importância da comunhão e socialização na vida da igreja cristã, bem como o seu impacto na esfera fraternal dos crentes. Alguns pontos aqui são observados aqui nesse subtópico. O primeiro ponto que é ser observado aqui é a comunhão como um fundamento da igreja. A comunhão é um dos pilares fundamentais da igreja primitiva, como evidenciado em Atos 2:42. A palavra grega koinonia, traduzida como comunhão, denota parceria ou participação e comunhão espiritual. Os crentes são chamados a viver em comunhão uns com os outros, refletindo a união que tem em Cristo. A comunhão é mais do que simples convivência, é compartilhar da vida espiritual, emocional e prática com os outros membros do corpo de Cristo. O segundo ponto aqui a ser observado é a importância da comunhão para a edificação da igreja. A comunhão entre os crentes é essencial para a solidez e edificação da igreja. Quando os membros vivem isolados e não mantêm comunhão uns com os outros, a igreja não pode estar verdadeiramente edificada. A comunhão fortalece os laços de união e amor entre os crentes,
promovendo a unidade do corpo de Cristo e permitindo que a igreja cumpra sua missão de proclamar o Evangelho e edificar os santos. O terceiro ponto a ser observado é viver na luz do Evangelho. A comunhão entre os crentes é um reflexo da vida em Cristo e na luz do Evangelho. Como mencionado em 1 João 1,7, se somos cristãos e andamos na luz do Evangelho, devemos viver em comunhão uns com os outros. A comunhão entre os crentes não é apenas uma expressão de amor e amizade, mas é também uma demonstração prática na obra redentora de Cristo em nossas vidas, que nos reconciliou não apenas com um Deus, mas também uns com os outros. Subtópico 2. A unidade e fraternidade. A igreja no Novo Testamento se expressa por meio da unidade e fraternidade entre seus membros. 1 João 1,3. Jesus orou pela união fraterna de seus discípulos. João 17,21. Um dos grandes males da igreja odiena está justamente na quebra da comunhão cristã, o que tem provocado grande fragmentação no corpo de Cristo. Devemos, portanto, nos esforçar por manter a comunhão cristã em nossas igrejas locais. Hebreus 13,16. Nesse subtópico destaca a importância da unidade e fraternidade na igreja, bem como os desafios enfrentados pela comunidade cristã em manter essa comunhão. Alguns pontos principais são observados. Primeiro ponto aqui a ser observado aqui nesse subtópico é a expressão da igreja no Novo Testamento. A igreja primitiva no Novo Testamento se caracterizava pela unidade fraternal entre seus membros. 1 João 1,3. É enfatizado que a comunhão entre os crentes é uma expressão na verdadeira igreja. Jesus também orou pela união fraterna de seus discípulos, como registrado em João 17,21. Essa unidade e fraternidade são fundamentais para o testemunho e a eficácia da igreja no mundo. O terceiro ponto que é observado aqui nesse subtópico é os desafios da comunidade na igreja atual. Um dos grandes desafios enfrentados pela igreja contemporânea é a quebra da comunhão cristã, que tem provocado fragmentação e divisão no corpo de Cristo. A falta de comunhão entre os crentes enfraquece a testemunha da igreja e impede que ela cumpra sua missão de forma eficaz. É essencial que os crentes se esforcem para manter a comunhão cristã em suas igrejas locais, como exorta Hebreus 13,16. O terceiro ponto que é observado é a importância da comunhão da edificação da igreja. A comunhão entre os crentes não é apenas uma expressão de amor e amizade, mas é também essencial para a solidez de edificação da igreja. Quando os membros vivem isolados e não mantêm comunhão uns com os outros, a igreja não pode estar verdadeiramente edificada. A comunhão fortalece os laços de união e amor entre os crentes, promovendo a unidade do corpo de Cristo e permitindo que a igreja cumpra sua missão de proclamar o Evangelho e edificar os santos. Subtópico 3. A fé na esfera social. A fé cristã também precisa ser expressa na esfera pública. Ela tem o seu lado social. Se por um lado o substantivo grego koinonia significa comunhão, por outro lado o verbo grego koinoneo possui também o sentido de ajuda contributiva e partilha. É usada por Paulo com esse sentido em Romanos 12:13. O sentido nesse texto é o de socorrer os mais pobres em suas necessidades. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses por seres conscientes na dimensão social,
do Evangelho, Filipenses 4,15. Não se trata apenas de matar a fome dos pobres, deixando-os vazios de Deus. É o exercício da fé cristã na sua integralidade. A igreja, portanto, não pode exercer a sua fé de maneira bíblica, esquecendo dos mais carentes, os mais pobres. Jesus ressaltou esse fato em Mateus 25, 35, 36. Que modelo de igreja somos quando poucos têm muito e muitos têm tanto um pouco? O apóstolo exorta a igreja para atentar para esse fato. Tiago 2, 15 e 16. Nesse subtópico aqui, ele enfatiza a importância da expressão da fé cristã na esfera social e pública, além da dimensão comunitária da fé. Alguns pontos que são observados. O primeiro ponto aqui é a fé na esfera social. A fé cristã não se limita apenas à esfera pessoal ou espiritual, mas também se expressa na esfera social e pública. A palavra grega koinonia, que significa comunhão, também possui o sentido de ajuda contributiva e partilha. Paulo a utiliza nesse sentido em Romanos 12, 13, referindo-se ao socorro dos mais pobres em suas necessidades. O segundo ponto aqui é observado que é a conscientização da dimensão do Evangelho. Os cristãos são chamados a serem conscientes da dimensão social do Evangelho. Paulo elogia os filipenses por sua consciência dessa dimensão em Filipenses 4,15. Expressa a fé cristã na esfera social, não se resume a suprir necessidades materiais, mas também envolve promover a justiça, a dignidade e o amor ao próximo. O terceiro ponto aqui observado aqui é o compromisso com os mais carentes. A igreja não pode exercer sua fé de forma bíblica se negligenciar os mais carentes e pobres. Jesus destacou a importância desse cuidado em Mateus 25, 35 e 36. E Tiago também exorta a igreja a atentar para as necessidades dos necessitados em Tiago 2, 15 e 16. O verdadeiro modelo de igreja é aquele que se preocupa com a justiça social e solidariedade para com os menos favorecidos, refletindo o amor e a compaixão de Cristo. Chegamos à nossa conclusão. Vemos que a Igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na Terra. Ela foi chamada para ser sal e luz. Como sal, ela salgará o mundo com a mensagem da cruz, em uma sociedade que está corrompida pelo engano do pecado. Como luz, ela resplandecerá nas densas trevas que cobrem o mundo sem Deus. Ao mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido, produzir discípulos e transformá-los em adoradores. A igreja cumpre com a missão para a qual foi chamada. Você que ficou até aqui, Deus os abençoe grandemente. Deixe seu like, comente, compartilhe a lição. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Deus vos abençoe.